meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento às nossas últimas aulas, pois muita coisa ainda precisa ser falada, abordada. Eu espero que desde o início até aqui tenha ficado os assuntos muito claros para vocês, que vocês verdadeiramente tenham aprendido alguma coisa a respeito sobre dificuldades de aprendizagem. Vocês perceberam que quem assistiu percebeu, né, eu imagino, que eu abordei o transtorno, o distúrbio, as dificuldades como situações diferentes, né, que acometem a maioria das crianças, assim também como acometem pessoas em outras idades, na fase da adolescência, enfim, da fase adulta, da velhice, enfim. A dificuldade de aprendizagem ela pode ocorrer em qualquer fase da vida. E eu falei que há uma diferença entre elas, né? Para a psicopedagogia há uma diferença e uma maneira diferente de ser tratada, né? De ser falada. Porém, muitos autores, gente, eu percebi aí, né? Com base nos meus estudos, né? Nas minhas análises, muitos autores, muitos profissionais, muitos doutores têm colocado em seus artigos que são as mesmas coisas. Eles integram esses assuntos como sendo tudo dificuldade. Por isso que eu também percebi o porquê que um livro que eu estou vendo, né, a autora Diana Woodson, no livro dela sobre as DAIs, né, que eu não entendi por que ela usou esse termo DAIs, dificuldade de aprendizagem específica. E aí eu entendi que é justamente por isso, porque ela tem que ter certeza do que ela está falando e ela preferiu, acredito, com base no que ela estudou, dar a todas as dificuldades de aprendizagem que existem, as mais comuns, né, nas escolas, né, as que mais têm, como eu tenho falado, como eu falei anteriormente, a que mais tem acometido muitas crianças. Ela falou como se todos fossem dificuldades de aprendizagem específica, porque elas são específicas, elas agem em uma área específica do cérebro, causando impedimentos, transtornos, disfunções, né? E o principal, causando dificuldades na questão da aquisição do conhecimento, causando dificuldade, né, na aprendizagem dessas crianças no geral, independente de qual é a dificuldade. Ela causa dificuldade, essas DAIs, né? Então, gente, vamos, como foi falado na última aula, a gente estava falando um pouco sobre a dislexia, para que vocês entendam o que é a dislexia. Depois vamos falar um pouco sobre a descalculia, a disgrafia, a desortografia, vocês entenderem tudo direitinho. Depois a gente vai estar entrando na parte dos transtornos, a gente vai falar do transtorno de déficit de atenção, a gente vai falar do transtorno do espectro autista, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um, tá? Porque é muito assunto para falar de cada um, para a gente poder entender como é que eles se comportam, né? Como é que a gente consegue observar se uma criança possa ter um desses transtornos, um desses distúrbios, mas vamos fazer igual Diana Woods, vamos colocar esses transtornos, esses distúrbios como sendo tudo dificuldade, tá bom? Para que fique assim um pouco mais claro e melhor de falar para vocês, eu acredito, né? Porque tudo trata-se de dificuldade, gente, de aprendizagem. Não tem para onde correr. Ainda que seja um distúrbio, uma disfunção, um transtorno, sei lá o que, todos causam dificuldades na questão da aprendizagem. E essas dificuldades não só ocorrem dentro do ambiente escolar, como também fora do ambiente escolar, certo? Então, nós que acompanhamos crianças, eu já trabalho com crianças já há um tempinho, né? Desde quando eu comecei aí meu interesse por essa área da educação, eu sempre tenho observado e acompanhado algumas crianças, certo? E umas já receberam diagnóstico de transtorno, enfim, de outras
de distúrbios, de dificuldades de aprendizagem, certo? Por conta dessas observações, né, que fiz e cheguei, conversei com os professores, não que eu já tenha atuado como um profissional, um professor, mas eu acompanhei, né, com base nos meus estágios, eu acompanhei de perto aí muitas situações diferentes, né, vamos dizer assim. Então vamos dar um play aqui nesse vídeo de Dr. Clyde Britts falando um pouquinho sobre a questão da dislexia e depois a gente vai ver os outros distúrbios, outros transtornos para que a gente entenda um pouco mais, tá? Mais uma vez, gente, eu peço perdão por estar às vezes atrapalhando nas palavras, é porque eu quero fazer tudo muito claro, quero deixar tudo muito claro para vocês e aí às vezes eu me atrapalho nos meus pensamentos, nos meus raciocínios. Me perdoem, tá? Relevem isso aí, tá? Vamos continuar, gente. Dentre as várias preocupações que rondam o nosso sistema educacional e dos problemas que assolam o cotidiano dos professores, existem ainda aquelas crianças que não conseguem aprender. Na grande maioria dos casos, a investigação multidisciplinar é fundamental, pois uma condição como esta pode ter várias causas, como problemas didáticos, estruturais, influências culturais, nível socioeconômico inadequado, falta de estímulo da família, má alfabetização, etc. Dentre essas possibilidades, disfunções neurobiológicas devem sempre ser suspeitadas, e a dislexia pode ser uma dessas causas. Mas o que é dislexia? Para que possamos nos transformar em um leitor competente e fluente, é necessário que nos aprendamos e nos apropriemos de pré-requisitos básicos, como reconhecer e acessar som das letras, identificar visualmente as formas destas letras, desenvolver a fala e a linguagem, perceber leves diferenças entre as letras e conseguir unir e formar letras em palavras e assim por diante. Todo esse processo depende de circuitos cerebrais e conexões neuronais íntegras e preparadas para serem expostas à aprendizagem e ao oferecimento dos conteúdos que são da responsabilidade da escola. E é aí que entra a dislexia. Por motivos genéticos ou por distúrbios adquiridos nos primeiros anos de vida, esses circuitos e essas conexões das quais eu falei não se estruturam direito, levando uma insuficiência de ligações entre as áreas responsáveis pela formação da competência de leitura e da escrita. E, consequentemente, a criança passa a ter uma dificuldade muito maior para adquirir a capacidade de entender, memorizar, interpretar e raciocinar conteúdos veiculados pela leitura e pela escrita. Em resumo, a dislexia é isto. Apesar do diagnóstico ser comumente confirmado em idade mais tardia da infância, a criança pode ter sinais precoces, muito cedo, desde os primeiros anos de vida, os quais já chamam a atenção e podem levantar a suspeita de que ela será disléxica. Vamos aos sinais? Primeiro, história familiar de dislexia ou de dificuldades de leitura na família. Segundo, problemas ao nascimento, como prematuridade, internação prolongada em UTI neonatal, história de anóxia neonatal. Terceiro, atraso de fala, desde os primeiros anos. Quarto item importante, dificuldade em discernir desenhos de material com sentido gráfico, como letras e números. Quinto sinal, esquecimento frequente para aprendizagens que envolvem palavras, sons de letras, sequências de letras. Sexto item, pouca compreensão e memorização para rimas, letras de canções, parlendas e até historinhas. Sétimo sinal importante, pouca habilidade com sequências motoras,
passando aquela impressão de desorganização ou pouca coordenação para esse tipo de atividade. Oitavo sinal: dificuldade com atividades espaciais, como quebra-cabeça, figura funda e localização no espaço. Nono item importante: dificuldade em lembrar de nomes de objetos ou até de pessoas. E por último, e o 10º item: pouco prazer com atividades que envolvem livros, materiais gráficos e didáticos. Entenderam esses sinais? Por ser uma condição ligada à funcionalidade cerebral e resultando numa inabilidade muito importante para aprender por meio da leitura, a dislexia não tem cura e, ao mesmo tempo, nem é uma doença. E precisa, assim, ser tratada com medidas de remediação fonológica, reabilitação para buscar meios de compensação pela pouca competência de leitura, como, por exemplo, o uso de técnicas de metacognição. E também é muito importante o suporte escolar, com medidas para facilitar a absorção de conteúdos e otimizar as avaliações escolares para essas crianças. Tenho em minha prática clínica ajudado muitos professores a proporcionar a quem tem dislexia meios e formas de conseguir bom rendimento escolar, respeitando algumas de suas dificuldades mais contundentes. Lembrem-se que essas crianças são muito inteligentes. Vamos então a essas dicas? Em 5 passos? Primeiro, oralizar, ler as provas para essas crianças. Segundo, dar mais tempo de prova e permitir que elas revejam as questões para checarem possíveis confusões e equívocos na hora de ler ou de escrever. Terceira dica: priorizar o conteúdo respondido pelo aluno e não a ortografia que ele utilizou para responder a questão, dando as notas focado no conteúdo. Quarta dica: permitir nas provas de matemática, por exemplo, o uso de tabelas de tabuada e de fórmulas matemáticas ali, prontas para a criança. Quinta dica: usar trabalhos, pesquisas de campo, projetos de pesquisa para somar pontos junto às provas escolares escritas, avaliando outras habilidades de finalidade acadêmica desse aluno. Estas medidas devem ser tomadas também nas provas do Enem, nos vestibulares e nos concursos públicos. E pode corresponder facilmente a essas medidas, ajudando a retomar sua motivação para os estudos. Isso também reduzirá o risco de desenvolver baixa autoestima e quadros depressivos. Ele tem plena capacidade, mesmo sendo disléxico, para chegar na universidade e ser um profissional muito competente. Mas precisa desse apoio específico para chegar bem a estas conquistas. Você entendeu? Ficou claro? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Vocês viram aí, pessoal? Eu saí aqui que eu pensei que não estava gravando. Vocês viram que o Dr. Kleibritz, ele falou os sinais, né, que uma criança pode apresentar em relação à dislexia e a importância do trabalho pedagógico muito bem estruturado para lidar com essas crianças, não só com as que já tenham certas dificuldades que aparentemente possa ser a dislexia ou qualquer outro transtorno ou distúrbio, mas sim trabalhar da melhor forma possível com todos os alunos, independente da sua condição. Então, eu sei que trabalhar com crianças não é uma tarefa muito fácil, mas eu acredito que nenhum outro trabalho, gente, é fácil. Todos os trabalhos têm o seu grau de dificuldade, certo? E todos nós sempre vamos encontrar dificuldades, mas a gente tem a capacidade de superar essas dificuldades e avançar mais e mais e sermos melhores naquilo que fazemos, certo? Eu espero que tenha ficado bem claro quais os sinais que a dislexia apresenta, o que é a dislexia, né? Que o seu Dr. Kleibitz, ele explicou que não há uma causa específica
né? Cada caso é um caso. Existem causas de dislexia, que é por conta de questão genética, porque já possuem aí familiares dessa criança que já tiveram a dislexia ou têm dislexia, e por isso essa criança tem já de uma certa forma uma predominância a ter a dislexia. Tem a questão pedagógica, às vezes é um trabalho não muito bem elaborado, né, que essa criança que essa criança recebe na escola que ela é inserida. Então esse trabalho pedagógico ele precisa ser muito bem estruturado para que as funções do nosso cérebro, os estímulos, ocorram da melhor forma possível. Então, para que o nosso corpo seja estimulado, nós precisamos fazer um trabalho pedagógico baseado no estímulo visual, né, e no estímulo auditivo e no estímulo sensorial. Que todos esses estímulos eles vão gerar experiências e daí em diante vai causar diversas conexões, né? Porque as conexões ela ocorrem no nosso cérebro de acordo com as nossas experiências, com o meio, né? Com o ambiente. Essas experiências elas são propícias para que ocorram a aprendizagem no nosso cérebro, para que ocorram as conexões, como já foi falado nos vídeos anteriores. Então, tudo precisa ser muito bem elaborado, gente. Trabalhar com criança, como eu falei, não é uma tarefa muito fácil, porque cada um vai para a escola, leva um mundo diferente, né? E é difícil, às vezes, lidar com mundos diferentes, né? Cada um vai levar uma bagagem diferente para a escola. E, às vezes, é difícil para o profissional ter esse cuidado de estar sempre incentivando, estimulando da melhor forma possível. Porém, estou aqui como ajudadora, espero que eu esteja ajudando. Se você já é profissional da educação, se você já trabalha com crianças, sinta-se abraçado, porque você não está sozinho, tem outras pessoas também que estão nessa luta junto com vocês, tá? Então, agradeço a Deus pela essa oportunidade de você estar trabalhando com criança. Gente, é um trabalho maravilhoso, recompensador. É um trabalho que você pode ter certeza você vai levar as experiências pro resto da sua vida. Vai ter momentos complicados? Vai. Mas confia que vai dar tudo certo e que você vai desempenhar um bom trabalho. Basta você ter aquela dedicação, aquele esforço de estar sempre fazendo o seu melhor, tá? Agora, sem mais delongas, vamos continuar falando sobre os distúrbios, os transtornos, né? As dificuldades de aprendizagem, certo? No geral. O Dr. Kleibritz, ele falou sobre... Dr. Kleibritz, ele falou sobre a dislexia, certo? Eu quero que vocês vejam aqui esse livro, algumas partes desse livro que eu sou fã. Desde quando eu comecei a ler, eu sou fã desse livro. Ele é um livro digital, se vocês quiserem, depois eu posso deixar a referência, né, embaixo para vocês depois estarem clicando e adquirindo. Esse livro é muito legal, explica tudo direitinho relacionado a essas DAIs, as dificuldades de aprendizagem e tudo mais. Como eu falei, neste livro, a Diana Woodson, ela aborda todos esses transtornos e distúrbios como sendo únicos, né? Como sendo coisas que, de uma certa forma, a gente se agrupam, se unem, são a mesma coisa, praticamente, né? Tipo assim, são da mesma classificação. Todos trazem transtorno, todos trazem dificuldades. Então, por isso ela colocou esse termo dificuldade de aprendizagem específica, certo? Porque verdadeiramente elas são específicas de uma área de nosso cérebro, causando uma anormalidade no bom funcionamento do cérebro, certo?
Então vamos lá. Alunos com DAI geralmente se encontram nos extremos do equilíbrio normal, entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Os alunos com dislexia geralmente são muito orientados pelo lado direito do cérebro. Eles são criativos, imaginativos, enquanto aqueles com TEA, transtorno espectro autista, são muito mais orientados pelo lado esquerdo, preferindo fatos, lógica e ordem. Isso mostra a importância de se empregar métodos de ensino variados e do uso de uma série de maneiras de fornecer informações. Quando ela fala dessa questão do lado direito e do lado esquerdo do nosso cérebro, ela está falando da questão das particularidades de cada lado. Estudam-se muitas das vezes os lados do nosso cérebro, dizendo que o lado direito, deixa eu ver aqui se tem um cérebro para vocês verem, aqui ó. O lado direito você percebe que ele tem aí uma interrogação, né, uma câmera, um sinalzinho que representa uma nota musical, né, porque geralmente, pessoal, o lado direito do cérebro, segundo estudos, segundo vários autores, quem tem a tendência de lado direito dominante geralmente são mais criativos, são mais interessados em ouvir música, em ser grandes instrumentistas, musicistas, né? Tem essa questão da criatividade, como eu falei, né? São mais, como é que se diz? Aqui. Tem uma imaginação fértil, tem uma percepção espacial maior, né? Tem a capacidade de multitarefa, né? Que é aquela pessoa que tem uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e todas saírem de uma quase perfeitas, né? Tem também uma impulsividade muito grande, né? Então, essas são as características da pessoa que tem um lado direito do cérebro dominante. E quem tem as características do lado esquerdo dominante, geralmente está ligado mais com a matemática, a ciência, a lógica. Eles se apaixonam, eles são fascinados nesses quesitos aí, fatos, ordem, pensamento linear, linguagem, palavras. Então, alunos com dificuldade de aprendizagem específica, eles encontram-se no seu extremo, nos extremos do equilíbrio normal entre o lado esquerdo e direito, ou seja, como eu falei, às vezes em exames não vai ser constatado que tem algo que não está funcionando direito, às vezes somente através dos sinais de uma investigação mais profunda que vai se chegar a um diagnóstico de distúrbio ou de transtorno, certo? E geralmente eles são assim, gente, as crianças, né, as pessoas, enfim, os indivíduos que apresentam algum tipo de dificuldade ou de transtorno ou de distúrbio, eles são, como é que se diz? Eles têm uma dificuldade em uma certa área, porém em outras eles se saem perfeitamente, muitas vezes até superam as expectativas, ou seja, eles são seres muito inteligentes, que até mesmo podem ter vários tipos de distúrbios e transtornos, como eu falei, por exemplo, um aluno com TEA, ele muitas das vezes pode apresentar sinais de que tem também dislexia, um aluno com dislexia pode apresentar sinais de desortografia ou descalculia, enfim, às vezes pode haver essa salada de frutas na criança e por isso a importância da investigação de vários profissionais, né, para que consigam de uma certa forma ajudar essas crianças a terem uma vida melhor. E muitas das vezes é preciso até mesmo procurar um doutor, né, que consiga receitar uma medicação para funcionar como um paliativo, como algo que vai acalmar, porque muitos deles apresentam uma ansiedade muito grande, muito forte, né? E isso atrapalha em diversos aspectos, em diversos
tipos de tratamento, a questão da ansiedade, da agressividade também. Às vezes até a questão do sono, muitos deles têm muita dificuldade para dormir. E isso prejudica não só eles, como aqueles que cuidam deles, né? Você sabe que quem não dorme direito tem uma tendência maior com a questão da agressividade, da brutalidade. Então é preciso você saber como lidar com essas crianças. Mas o curso aqui não é para você formar doutores, mas sim para formar interessados em cada vez mais se aprofundar nesses assuntos, que é muito bacana de estar estudando e vocês estarem se engajando cada vez mais com esses assuntos. E eu espero que estejam ficando realmente claro para vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar, vamos falar mais um pouco sobre a dislexia. Aqui fala dos estilos de aprendizagem, né? Ou seja, os estímulos, como nós aprendemos, nós temos esses estímulos aí que gera aprendizagem, né? Devemos ter o estímulo visual, auditivo e sinestésico, né? Que é a experiência física. E à medida que a gente trabalha em cima disso aí, a gente vai descobrindo se alguém está tendo dificuldade em alguma dessas situações, ao trabalhar em sala de aula, a gente vai descobrir se, caso a gente esteja trabalhando usando essas didáticas que coloca a questão visual, auditivo, sinestésico da melhor forma possível, ao se trabalhar com isto aí, a gente vai perceber melhor quem é que está tendo dificuldade em quê, certo? Tudo depende de como se está trabalhando com as crianças. Tô ainda um pouco nervosa, gente. Não sei por que eu fico nervosa assim. Vamos falar agora sobre as dificuldades de aprendizagem. Esse livro é bem legal. É que eles falam, ok, a dislexia. O que é a dislexia? Como posso identificar um aluno com dislexia? Indicadores comuns, ponto forte. Como posso ajudar na sala de aula? Ajuda individual, ponto-chave. O que é a dislexia? Indivíduos com dislexia têm dificuldade com a linguagem escrita, por isso têm problemas de leitura, escrita e ortografia. A dislexia ela foi definida como a dificuldade de interpretação da linguagem escrita em um indivíduo que não tem deficiência visual, deficiência auditiva ou deficiência intelectual. Você percebe que a dislexia ela foi definida como uma dificuldade de interpretação da linguagem, né, em um indivíduo que não tem deficiência, um indivíduo que não tem deficiência visual, deficiência auditiva e deficiência intelectual, segundo Washington 2003. A dislexia ocorre em todos os níveis da capacidade intelectual e acredita-se que afete até 10% da população, com intensidade variando de leve a grave, segundo a Associação Britânica de Dislexia, e pode afetar tanto meninos quanto meninas. Eu espero que tenha ficado, como eu falei, tudo muito claro para vocês do que é a dislexia, de quais os sinais que quem tem dislexia apresenta. Mas vou ver aqui, o nome dislexia vem do grego e significa dificuldade, lexis também vem do grego que significa palavra, então dislexia significa dificuldade com as palavras. Vamos lá, ela geralmente é algo de família e sugere que pode haver uma ligação genética. Às vezes ela se manifesta com condições alérgicas, como asma, eczema ou febre do feno, enfim. E técnicas de captação de imagem do cérebro mostram que indivíduos com dislexia processam informações de forma diferente dos outros. Eles tendem a pensar mais em imagens do que em palavras e fazem conexões laterais rápidas. O Dr. Kleibitz ele já deu alguns sinais do aluno com dislexia, certo?
Eu espero que vocês tenham entendido o que ele falou e também já deu até algumas estratégias importantes para se trabalhar com esses alunos que apresentam essas dificuldades na questão da linguagem, da escrita, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, que fala dos aspectos negativos da dislexia, mas não vou entrar nesse mérito agora não, porque senão ela vai ficar maior do que já está. Vamos falar das outras. Ela explica direitinho. Gente, esse livro é ótimo. Agora vamos falar da descalculia. Gente, eu vou estar encerrando esse vídeo. Na próxima aula a gente continua, tá bom? Para poder não ficar um vídeo muito longo para vocês. Na próxima aula eu continuo falando sobre descalculia e sobre as outras DAIs que existem, para que fique, como eu falo, tô falando, repetindo o tempo todo, como para que fique claro. Eu quero que fique claro, que vocês entendam o que eu tô dizendo, que vocês entendam o que eu tô mostrando aqui para vocês, e que, se caso houver dúvida, sugestão, crítica, fiquem à vontade para deixar o comentário de vocês, tá certo? Vocês são meus observadores. Obrigado mais uma vez pela participação. Se você chegou até aqui, um beijo, até a próxima aula, tá bom? Tudo de bom.